Há alguns dias atrás, eu fiz um editorial falando para vocês que algumas coisas que acontecem na política parecem um seriado de gangster, ou seja, coisa barra pesada mesmo. E vocês sabem disso já. Uma história que eu contei para vocês foi a do União Brasil, onde tinham dois aliados que ganharam um fundo eleitoral muito poderoso, de quase meio bilhão. Acontece que o vice, que era aliado do presidente, assumiu o lugar do presidente. E o presidente não gostou nem um pouquinho. E agora quer matar o vice. É isso que está acontecendo, literalmente. União Brasil é uma sigla formada pelo antigo PSL do Bolsonaro com o DEM do Rodrigo Maia. Depois que o Bolsonaro saiu, esses dois partidos se fundiram e formaram a União Brasil. Tem figuras ali bem conhecidas, como até o Kim Kataguiri, que faz parte do União Brasil, dentre muitos outros deputados. Mas o líder do União Brasil, ou seja, o presidente, era o Bivar. O Bivar que resolveu ainda em 2022 se aliar ao Lula e apoiar o Lula nas eleições. Por outro lado, tem o Antônio Rueda, advogado, que era o vice-presidente do partido. E aí, teve novas eleições. O Antônio Rueda dizia que, se ele fosse eleito, ele ia tirar a União Brasil das garras do Lula e do PT, juntamente com o Caiado. Pois é, ganhou. E aí, o Bivar não aceita. Inclusive, foi colocado fogo na casa do Rueda. Há quem acuse, e o próprio Caiado, que é do União Brasil, acusou o Bivar, o antigo presidente, de ter colocado fogo na casa. E agora, também, foi demonstrado um depoimento onde o Rueda fala que foi ameaçado de morte pelo Bivar. Ele e a família dele. E o Rueda tem um irmão que está no União Brasil e que trabalha junto com o Bivar e que está sendo ameaçado também. Quer ver? Matéria do Diário do Poder, aqui para vocês confirmarem que é verdade. O próprio Arthur Lira pediu ao Distrito Federal segurança para deputado irmão de Rueda após ameaças de Bivar. Toda a família Rueda está sob forte proteção após suposta presença de pistoleiros em Brasília. A grande realidade é que vazou um documento que o Bivar está sendo denunciado de ter contratado pistoleiros para matar o Rueda e a família Rueda, e que já tinha até desembolsado 2 milhões de reais para que isso acontecesse. O documento foi pego de um depoimento que o Rueda deu à Polícia Federal e que foi colocado à tona. O Bivar nega isso, tá? E aí dá para vocês perceberem. Esse aqui é mais um capítulo quente dessa minissérie de gangster chamada Política Brasileira. Vamos lá, pessoal. Hoje teve um deputado lá de Goiás, eu não sei o nome dele, ele falou que hoje foi um dia diferente no Brasil, porque não teve corrupção no dia de hoje, porque a maioria dos corruptos estava comemorando um aniversário. Pois é. Muita gente não entendeu o sentido dessa publicação dele. Acontece que hoje foi aniversário do PT. Matéria do Metrópolis Política. O PT faz festa de 44 anos em Brasília. Os convites custam uma bagatelazinha pequena, de R$ 350 a R$ 20 mil. Afinal, é um partido para o pobre. Hoje, qualquer pobre de periferia tem R$ 20 mil para ir numa festa de aniversário do PT. O Partido dos Trabalhadores, PT, faz a festa de 44 anos em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja Lula da Silva. Os convites, uma bagatela, custaram de 350 a 20 mil reais. O evento contou ainda com o vice-presidente Geraldo Alckmin, a presidente da sigla Gleisi Hoffmann, entre outras autoridades que também participaram do evento. Ou seja, só gente boa nas fotos aí, deu para você perceber, né? O que acontece? Eu já falei para vocês, não foi só uma vez,
o quanto esse tipo de ação e esse tipo de festa deveria ser criminalizada. Eu já vou sendo direto com vocês. Deveria ser caracterizada crime o simples fato desse tipo de festa existir. Vem cá. Eu já denunciei aqui para vocês, até teve vídeos que a gente expôs aqui, que muitos dos casos, pessoas ganham esses convites de 20 mil reais. Opa, como é que alguém ganha um convite de 20 mil reais? Alguém que tem um dinheiro, fruto de propina, de corrupção ou alguma coisa desse sentido. Chega até uma turma e fala, vocês querem ir numa festa do PT? Eu compro o ingresso para vocês. E dá um ingresso para essas pessoas. E essas pessoas vão comparecer. Mas esses ingressos foram comprados. E o PT, ou qualquer partido nesse sentido, tem a possibilidade de lavar dinheiro com isso. Então, assim, a possibilidade de usar uma festa como essa para cometer ilícitos é muito grande. E aqui eu não estou afirmando que o PT está fazendo isso. Vamos deixar bem claro aqui. Mas é um caminho aberto para que isso aconteça. Então, assim, é muito insano, é muito tenso você ver um partido que se diz defensor dos pobres com ingressos de 20 mil reais para a festa de aniversário. A festa de aniversário não tinha que ser com as pessoas pobres que o PT promete defender? Pois é, parece que no discurso é uma coisa, na realidade é outra totalmente diferente. Fazer o quê, né? Bora lá. O Bolsonaro publicou no X, antigo Twitter, o seguinte, sobre os móveis ainda. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Cometeu um crime. E aí ele cita a matéria que diz o seguinte: governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. O que aconteceu foi que o Lula aproveitou esse lapso de memória aqui para comprar móveis de luxo. Só a cama custou 45 mil reais. Deve ser uma cama muito confortável, né? Mas, enfim, o que a gente precisa entender? Todo mundo viu o tamanho da fake news e da mentira que o Lula e a imprensa espalharam. Presta atenção, até o camarote da Globo News falou que o Lula tinha que pedir desculpas a Bolsonaro. Você acredita que vai fazer? É lógico que não. Ouça só esse trechinho. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. Não interessa se estava no Alvorada ou fora do Alvorada. A gente pode até conversar sobre isso, eu vou conversar sobre isso. Mas o real é, nada foi tirado da presidência da República. Então, o Lula acusou o Bolsonaro de um sumiço de imóveis. E todos estão no governo. Então, essa questão só se resolve de uma forma. O Lula tem que falar, olha, errei, peço desculpas ao Bolsonaro, não teve nada, foi uma acusação mal feita e eu tenho que aqui pedir desculpa. Não tem outra solução. E vai ficar sapateando como a Natuza bem colocou. Você tem que ter cuidado quando faz acusação. Não dá para fazer acusação de qualquer forma. Já tem coisa muito grave acontecendo no país. Então vamos centrar no que é grave no país. Tentativa de golpe é gravíssimo. Então a gente tem que centrar nisso. O país tem que resolver isso, não ir para a polarização pela polarização, porque isso não é bom para o país e você não vai no cerne do que tem que resolver. Então, primeiro, para fazer uma acusação dessa gravidade, tem que ter levantamento, pedir foto de tudo, verificar tudo. Não foi feito. Foi feito de forma leviana. E aí isso vai ter um desgaste, porque nesse momento acaba dando munição para os bolsonaristas. Vamos lá. A gente precisa entender que quem fez essa publicação foi o Mário Frias, juntamente com o Bolsonaro, e escreveu o seguinte: desculpar-se não resolve nada, camarote. Lula agiu de caso pensado e vocês contribuíram mais uma vez para que uma mentira prejudicasse Jair e Michele Bolsonaro. Calúnia não se paga com desculpas.
se paga na justiça com processo de danos morais, inclusive na Globo. Eu acho mais do que justo. Só que também acho pouco. Acho pouco. Só uma ação de danos morais pedindo acusação na justiça, acho pouco. Sabe o que deveria ser feito? A inclusão do Lula no inquérito das fake news. Ora, pois. Por que não? O foro aqui é do Supremo Tribunal Federal. E se isso não é uma fake news descarada e criminosa, não dá mais para saber o que é fake news. E os jornais que republicaram isso como verdade, e aí tem um monte de jornal de esquerda que garantiu que o Bolsonaro roubou os móveis, pois também se demonstrou que não aconteceu. Então, é inquérito das fake news mesmo. Afinal, existe. Eu considero uma aberração o inquérito das fake news? Não tenho dúvidas disso. Como jurista e advogado, eu considero uma aberração. Mas ele está lá. E se está lá, no mínimo, o mínimo que se esperava é que fosse imparcial. E aí, só para lembrar vocês, não tem nem, vamos dizer assim, relevância nenhuma esse trecho que eu vou colocar. Mas é só para lembrar vocês que até os esquerdistas se assustam com a tamanha cara de pau. Então, a cama compraram porque não existia ali um lugar para dormir, porque Bolsonaro levou a própria cama. Mas pagaram 42 mil na cama? Uma fortuna, né? Uma fortuna. Que cama é essa? Mas deve ser bem confortável, diga-se de passagem, né, camarote? Tô doido pra ouvir. Pois é. Só para lembrar vocês, 42 mil numa cama, 194 mil só nos móveis. Eu vou falar uma coisa para vocês. Grande parte dos brasileiros não moram em uma casa que custa 192 mil reais. Tem muitos brasileiros que moram em barracos, em favelas, que, se brincar, 30 mil reais compram um barraco numa favela, na condição que alguns brasileiros moram. E aí vem o Lula, que recebe o dinheiro do imposto dessas pessoas. Tem muito catador de latinha aí que vai, trabalha, cata a latinha, vai lá e compra o leite para tratar dos seus filhos. Tem imposto no leite. Vai e compra o remédio porque o filho está morrendo. Tem 40% de imposto no remédio. E o Lula pega esse dinheiro desse imposto e compra móveis no valor de 192 mil reais. Só uma cama, 42 mil. É um escárnio com a cara da população. E aí, como eu disse, o próprio Camarote disse que o Lula precisava pedir desculpas para o Bolsonaro. Mas não foi só ele, não. Tem mais gente dessa turma aí que precisou pedir desculpas. Olha só, até o Reinaldo Azevedo. Sobre essa história dos móveis, está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou, levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa, e tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do Palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos aí do presidente Lula e da própria Janja, e que foram motivos de troca de farpas, né, dos dois lados aí. Até Michele Bolsonaro, na época que saiu essa notícia, foi às redes sociais para se defender, falou que a única coisa que ela tirou do Palácio eram bens pessoais. Até a gente pegou aqui um trechinho dela aqui, relembrando. Coloca pra gente, Luiz, por favor. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples.
tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, Tá aí um trecho da fala da Michele Bolsonaro. Cá entre nós, eu já volto aqui só para vocês verem. Mas assim, escorraçou, né? A gente usou os móveis, os lençóis da nossa casa porque a gente entendia a situação que o Brasil estava vivendo. A situação está melhor com Lula, para eles gastarem 192 mil. Daí você já consegue entender a diferença entre um e outro. Isso é fato. Continua aqui. Realmente foram encontrados esses móveis. Segundo o jornal Folha de São Paulo, foi perguntado aqui à Secretaria de Comunicação onde estavam esses móveis, e o que eles responderam é que não estava em nenhum lugar específico, não falaram que foram encontrados nas várias e diversas dependências do Palácio, sem fornecer mais detalhes, mas que poderiam também estar em algum depósito. Algumas pessoas próximas lá disseram isso. E isso acabou também rendendo muita repercussão pela compra que fizeram, né? Fizeram licitação e compraram novos móveis, gastaram em torno de 196 mil reais em novos móveis. E aí, Reinaldo, como é que você analisa aí esse reencontro dos móveis? Vamos lá. Só mais um ponto que a gente precisa falar. Disseram que estava espalhado dentro do Alvorada ou em algum depósito. O Alvorada não é tão grande, tão incomunicável assim, que eles sejam incompetentes o suficiente para não encontrar esses móveis. O que acontece aqui é uma denúncia deliberada e uma ocultação deliberada desses móveis, porque tem que ser muito burro para acreditar que realmente ninguém sabia onde estavam 261 móveis. Não é 1, 2 ou 3. Não é uma cadeirinha ou uma mesa. São 261 móveis que estavam no Palácio do Alvorada, mas ninguém sabia onde. É lógico que é deliberado. E sem contar o valor que eles utilizaram. E lembre-se, sem licitação, para comprar 190 e tantos mil em imóveis. E aí? Como explicar isso? Vamos deixar o Reinaldo Azevedo explicar para vocês? Do Palácio. Não tem muito o que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpa, dizer, estávamos enganados, não, eu estava lá. Dois, precisa ver por que estava tudo meio distribuído, talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michele disse que ela levou coisas dela para lá, e não sei o que, se misturou com as coisas do Palácio. Em princípio, os móveis do Palácio são os móveis do Palácio, são aqueles que devem ser usados, né? Agora, é claro que bem, o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade, né? Porque fica parecendo que, em tendo sido constatada a inverdade ou a mentira de que os móveis tinham sido levados, então tudo aquilo que se diz de Bolsonaro também é mentira. Não, né? Sim, sim. Essa é a impressão que ficou. Que todo mundo já percebeu que se contar uma mentira desse tamanho e se trata de mentirosos, por que vão acreditar nos outros argumentos que o PT traz contra o Bolsonaro, inclusive o próprio Reinaldo Azevedo? Não dá, né, gente? Vamos ser sinceros. Vamos lá. Por fim, mais ou menos importante, olha lá. Nízia Trindade, ministra da Saúde, culpa o clima pela dengue e afirma que a vacina não vai solucionar a epidemia. Pois é. Culpa o Bolsonaro, é mais fácil. Não coloca a culpa da dengue no clima, não. O clima, ele não concorre a mandato de presidente. E o clima, não dá para o Lula bater nele falando que ele é mauzão. Põe a culpa no Bolsonaro, vocês já estão acostumados. Fala que a dengue é por culpa do Bolsonaro. É mais fácil. Quem sabe todo mundo acredita. Afinal, todas as narrativas que vocês estão criando, o povo está acreditando, né? Só que não. Então, é muito, sabe? Muita hipocrisia falar que, é o clima. É o clima? Mas e os cuidados? E os cuidados que têm que ser apresentados? Ou o clima está tão sui generis dessa vez que a incompetência em cuidar da saúde das pessoas está tão gritante? Matéria da Revista Oeste.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, voltou a responsabilizar as mudanças climáticas pela epidemia de dengue no Brasil nesta quarta-feira, dia 20. De acordo com dados da pasta, o Brasil alcançou ontem 1,8 milhão de casos de doença, um recorde histórico, além de 561 mortes. Sobre a falta de doses para toda a população, Nízia disse que nenhum país tem em abundância a vacina japonesa Kidenga, e a mais conhecida até o momento. Dessa forma, o governo federal está incentivando a produção nacional por meio do Instituto Butantan. Não há, porém, data para um cronograma a ser divulgado. Está em processo, mas não temos ainda a definição precisa de quantas doses poderão ser produzidas, pois há várias questões técnicas que não vou comentar, disse Anísia Trindade. Vem cá, não era esse negócio de vacina aí, demora em comprar vacina, argumento que a vacina ainda não era eficaz, que deu a CPI da Covid do Bolsonaro? Não era falar que, não, mas isso aí é uma questão que acontece e nós temos que minimizar. Não é isso que vocês acusaram tanto o Bolsonaro de genocida? Pois é. Agora tem que descer goela abaixo para o brasileiro de que vocês não estão fazendo nada por culpa do clima, mas que toda a pandemia do mundo, e que depois se provou aqui no Brasil, teve uma boa gestão da pandemia, foi culpa do Bolsonaro? Aí fica difícil acreditar nas narrativas de vocês, né? E a competência já se vê de longe. Matéria da Revista Oeste. Sem localizar fugitivos, o governo prorroga o uso de Força Nacional em Mossoró. Tá pior do que o caso do Lázaro. Vocês lembram do Lázaro? Que fugiu, deu maior trabalho para a polícia, mas a hora que a polícia do Goiás encontrou, foi dormir com o capeta, né? Matéria da Revista Oeste. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prorrogou por 10 dias a presença da Força Nacional de Segurança Pública nas buscas aos fugitivos de Mossoró. A medida foi publicada nesta quarta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União, com a prorrogação de agentes devem atuar no estado até o dia 29 de março. Acontece que esses caras fugiram numa prisão de segurança máxima, sem segurança máxima nenhuma. Sabe, uma coisa que deixou a pulga atrás da orelha de todo mundo ficou na dúvida o que tinha acontecido, e até agora não tem resultado. Fazer o quê, né? É o Brasil. Isso aí mostra incompetência. Essa é a palavra. Porque se fossem incompetentes, mesmo, já tinham sido presos. Ou melhor, nunca teriam nem fugido. E aí eu só lembro da fala do Lula. É muito melhor ter ministros políticos do que técnicos. Afinal, é o político que vai conversar com as pessoas e ouvir o que essas pessoas querem. Deixa eu explicar, políticos querem segurança pública e bandido atrás das grades. Ponto. Certo? Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, que nunca, mas nunca mesmo, falte pão de cada dia na sua mesa. Obrigado por estar aqui com a gente. Se gostou, coloca no comentário, fique até o final, gostei do conteúdo. Se não gostou, pode criticar também. E, assim, eu já falei isso várias vezes para vocês. Quando eu exponho os meus pontos de vista, e muitos são criticados por vocês, alguns com razão, muitos, né, com razão, alguns não. Quando eu exponho o meu ponto de vista, não é que eu quero mudar a sua visão. É que se você pensa como eu, quer dizer que você não está sozinho. Então, é por isso que esse canal existe, para a gente poder discutir política. Afinal, isso aqui não é brinquedo não, meu amigo. Política é coisa séria, tá bom? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.